Vicente e nós chegamos agora no momento do nosso culto online da mensagem. E nesse culto das nações, eu gostaria de trazer uma palavra que vem direto do coração de Deus para o seu coração. O propósito do canal Mensagem Diária é esse, trazer uma mensagem direta para o seu coração. Por isso eu quero convidar você a ler comigo alguns textos bíblicos e eu gostaria que você abrisse seu coração nessa noite e que você pudesse também mudar a sua mente para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja revelada em você, seja compreendida, porque antes de nós realizarmos alguma coisa, nós precisamos compreendê-la. Então assim eu peço que você abra, esteja disposto a prestar atenção e estar aqui comigo. Então nesse culto das nações, então nessa mensagem que eu vou falar hoje sobre um reino para todas as nações, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Nós vamos ler Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu gostaria de falar com você sobre o reino de Deus. E eu gostaria que você, antes de mais nada, orasse comigo. Pai, nessa hora eu peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Também liberamos perdão para aqueles que nos ofenderam. E te pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale através da minha vida e fale com essa pessoa que está aí, Deus, acompanhando essa mensagem por meio desse canal, Senhor. Assim que seja essa pessoa abençoada no nome de Jesus. Um reino para todas as nações. A primeira coisa que eu e você temos que compreender quando nós olharmos para a Bíblia, para a palavra de Deus, é que a palavra de Deus não está falando sobre uma religião. Antes de mais nada, nós temos que entender que os maiores opositores de Jesus no seu ministério não foram pessoas do Império Romano. Não foram pessoas não religiosas, mas foram pessoas extremamente religiosas. Foram pessoas do seu próprio povo. Foram os próprios judeus que não aceitaram, e a liderança judaica que levou Jesus a ser condenado e crucificado e morto. Portanto, os maiores opositores do ministério de Jesus não foram as pessoas pecadoras, não foram os publicanos que haviam na época, que é como os políticos do nosso tempo, que eram aqueles que cobravam impostos e eram considerados ladrões por todo mundo. Não eram as prostitutas, que muitas das vezes, porque não tinham marido, porque ficavam viúvas, tinham que se prostituir para sobreviver. Não foram essas pessoas que tinham a sua reputação diante da sociedade, uma reputação de pessoas que de forma alguma poderiam participar do reino de Deus, que Jesus disse que estavam fora do reino dos céus, que Jesus disse que eram seus opositores. Na verdade, Jesus chamou os religiosos, a cúpula judaica dos fariseus, dos mestres da lei. Jesus chamou eles de filhos do diabo, de mentirosos, porque eles eram filhos do pai da mentira, de assassinos, porque o diabo também foi homicida desde o princípio. E por isso eu quero convidar você a abrir o seu coração, porque se você e eu, se nós olharmos para a Bíblia, olharmos para essa mensagem e vemos isso como uma mensagem religiosa, essa mensagem não vai poder nos transformar. E é por isso que eu comecei com você nesse texto de Mateus 4:17.
Jesus está aqui começando o seu ministério. Jesus está cheio do Espírito Santo. Jesus foi batizado por João nas águas, mas o Pai enviou do céu o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo o levou para o deserto. Ele ficou ali 40 dias e 40 noites. Depois que ele voltou no poder do Espírito, do deserto, ele vai começar a pregar. E aí os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, que é o evangelho que está mais preocupado com o ensino de Jesus, porque é um evangelho escrito para os judeus. Então, o evangelho de Mateus vai dizer que ele começou a pregar duas coisas: arrependam-se e que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então a gente tem que entender que, para que eu e você possamos entrar no reino dos céus, nós precisamos, em primeiro lugar, abandonar a religião. Arrepender-se significa uma nova forma de pensar, um novo pensamento. Não significa apenas você se arrepender do seu pecado. Não significa apenas você pedir perdão para Deus pelo pecado que você está cometendo. Sim, também significa, mas significa você voltar-se para Deus. Você estava indo por um caminho, você estava agindo de uma forma, mas você precisa mudar a sua forma de pensar. Você precisa ter uma nova mente. É isso que significa a palavra no grego metanoel, que é a palavra para arrependimento. Então nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Romanos que nós devemos o quê? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando? Como? Renovando a nossa mente. Ele também vai dizer que nós temos que levar cativo todo o nosso pensamento a Cristo para destruir o quê? Sofismas e fortalezas. Foram construídas ideias, foram construídos uma forma de pensar na nossa cultura, naquilo que a gente tem, que impede com que a gente olhe para a palavra de Deus, que a gente ouça aquilo que Deus está falando e a gente compreenda porque a gente está pensando da maneira errada. Então por isso que Jesus disse, olha, o reino dos céus não vai chegar, ele chegou. Ele não vai vir de uma forma que você espera, ele chegou. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque Jesus é o rei. A Bíblia diz em Isaías 9, versículos 6 e 7, que um menino foi nos dado, um filho nos nasceu, e o governo, o reino, está sobre os seus ombros. E seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que estenda o quê? O reino de Davi. Assim a gente tem que entender que quando Jesus ele começa seu ministério e por todo o seu ministério, ele sempre vai pregar as boas novas. Na tradução da NVI geralmente está boas novas, mas na tradução da Almeida está evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. O evangelho, não qualquer evangelho, porque naquele tempo havia o evangelho de Roma, né? Um evangelho de um reino. Agora Jesus está trazendo um evangelho do reino dele, do reino dos céus, como está escrito em Mateus, do reino de Deus, como está escrito nos outros evangelhos. Então, Jesus diz, é chegado o reino. E por isso a primeira coisa que você tem que entender, que o reino de Deus, ele vai sempre ir contra a forma de religião. Religião é a forma do homem tentar buscar a Deus. A palavra religião vem do latim e é uma forma do homem tentar se religar com Deus, através de rituais, através de rituais religiosos, através de várias fórmulas religiosas, o homem tenta buscar a Deus. Mas nós sabemos que não há nenhum homem, não há nenhum sequer que busque a Deus, que entenda a Deus. Né? Assim está escrito na palavra de Deus, no Salmo de número 14. Como está também em Romanos 3. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhuma religião pode nos fazer ser aceito por Deus. Nós sabemos que o único caminho para Deus é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, o único caminho para o reino. É por isso que ele chega anunciando o reino. E não uma religião.
E aí você vai ver, por exemplo, aqui em Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Também está em Mateus 9,35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Então Jesus pregava para as pessoas, não pregava sobre fé, não pregava sobre cura, não pregava sobre salvação, não pregava sobre novo nascimento. Na verdade, Jesus vai falar sobre novo nascimento apenas com Nicodemos em João 3. Qual que era a pregação dele? Temos que entender que Mateus está colocando um resumo de todas as atividades de Jesus. E o que Jesus pregava? Ele pregava o reino. E quando ele pregava o reino, aí acontecia salvação, aí acontecia cura, aí acontecia libertação. E aí sim, hoje nós podemos ter um novo nascimento, porque o novo nascimento não podia acontecer até que Jesus morresse na cruz. Então a gente tem que entender que o reino de Deus vai estar sempre contra a religião. E se eu e você não mudarmos, não tirarmos esse pensamento religioso, nós não vamos conseguir usufruir do reino de Deus. Nós não vamos conseguir usufruir do reino dos céus, daquilo que Deus tem para mim e para você agora. E aí então, a gente vai ver isso claramente nos ensinos de Jesus, que ele sempre vai falar do reino, ele vai falar parábolas do reino. E por que eu quero dizer um reino para todas as nações? Olha só, segundo item que eu quero falar com você é reino dos céus e não religião para pertencer ao reino dos céus. Mateus 8, 10 e 12, Jesus, ali no capítulo 8, vai se encontrar com um centurião romano. Um homem que não era judeu, que não era religioso, mas um homem que era do reino de Roma, e que entendia sobre a autoridade. Se nós vamos acompanhar nos outros evangelhos, ele nem se encontra com Jesus, por se achar tão impuro, de tão respeito que ele tem pela pessoa de Jesus, ele não se encontra com Jesus. Mas ele diz assim para Jesus: Jesus, me dá apenas uma palavra e o meu servo que está na minha casa será curado. Porque eu também tenho servos abaixo de mim, e quando eu dou uma ordem, eles me obedecem. Eu digo para um vai, ele vai, eu digo para um volta, ele volta. E assim então, no versículo 10, Jesus vai dizer assim: maravilhando-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui Jesus está nos dizendo claramente que para pertencermos ao reino, não basta a gente ter uma religião. Deus não veio trazer uma nova religião. Jesus nunca falou sobre nós sermos cristãos, sobre nós espalharmos o cristianismo. Não. Desde o princípio, em Mateus 10, quando ele vai dar instrução para os 12 apóstolos, quando ele dá autoridade para eles irem expulsarem os demônios, curarem os enfermos, Jesus vai dizer assim: vão e preguem o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino dos céus. Porque Jesus, a sua essência era a pregação, ele tinha que pedir para os seus discípulos fazerem aquilo que ele estava fazendo, para que quando ele não estivesse mais aqui fisicamente, seus discípulos pudessem continuar. E assim, quando Jesus manda os seus discípulos vão e pregam o evangelho, nós temos que entender quando fala a palavra evangelho está ligada ao reino. Jesus está falando do reino dos céus. E aí então, o que acontece nesse momento? Um homem que entende sobre reino vai ter a maior fé de todo Israel. Por quê? Porque não é uma fé religiosa. E Jesus vai dizer: esses que têm uma fé religiosa vão ficar fora. Porque Abraão, Isaque e Jacó não tiveram uma fé religiosa. Eles entenderam sobre as coisas de Deus, sobre as coisas eternas, sobre as coisas do reino. Assim, eu quero dizer para você a importância dessa mensagem, desse culto, nessa mensagem das nações, é que nós venhamos entender que hoje nós somos aqueles que pensamos que pertencemos ao reino só por sermos cristãos.
E, no entanto, eu e você podemos estar fora porque nós podemos ter uma fé religiosa, como esses homens tinham. E Jesus está dizendo, vão ficar fora. Por quê? Porque tem uma fé religiosa, tem uma fé em rituais. Por isso que muitas das vezes a gente acha a igreja chatice, mas a igreja nada mais é do que a embaixada do reino dos céus na terra, é a agência do reino dos céus na terra. No culto nós temos um prelúdio daquilo que é no reino dos céus, quando o reino dos céus invade a terra. Então aqui nós vemos que Jesus começa a dizer, olha, todos os povos, línguas e raças vão fazer parte desse reino. Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus pode salvar todo aquele que crê na palavra dele. E vão entrar aonde? No reino. No reino de Deus. E portanto eu e você precisamos nos preocupar se nós pertencemos a esse reino agora. Terceiro item, o reino de Deus começa pelo Espírito Santo em nós. Quando Jesus ele começa a fazer muitos milagres e expulsar demônios, e de uma forma muito rápida, os religiosos começam a blasfemar de Jesus, os religiosos começam a dizer que Jesus está fazendo milagres através de um demônio, através do príncipe dos demônios, do maior dos demônios, e Jesus vai responder em Lucas 11:20, mas se eu expulso demônios pelo reino de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Por que Jesus conseguia expulsar demônio? Não porque ele era filho de Deus. A gente tem que entender claramente, como diz lá em Filipenses 2, que Jesus, quando ele se tornou ser humano como eu e você, ele abriu mão de todo o seu poder de Deus. Ele se esvaziou da sua essência, do seu poder como filho de Deus, para se tornar um ser humano como eu e você. Ele só começou a expulsar demônio e curar enfermo quando ele foi cheio do Espírito Santo. E ele precisava ter uma comunhão plena com o Pai, por isso que ele orava todos os dias. Antes, logo de madrugada, logo que raiava o dia, ele estava lá orando. Por quê? Porque ele sabia que ele por si mesmo não podia fazer milagres, mas que ele dependia do Pai mostrar para ele fazer, para que ele fizesse. Ele dependia das palavras do Pai para ensinar as coisas, e ele dependia da ação do Espírito Santo na vida dele. Então ele disse, se eu faço milagre, se eu expulso o demônio, é porque o dedo de Deus, a mão de Deus, o Espírito Santo está comigo. Então, o reino de Deus, como diz em Romanos 4,17, não é comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. E você precisamos entender que aqueles que são filhos de Deus têm o Espírito Santo e vão ser conduzidos por esse Espírito. E o Espírito Santo quer nos mostrar uma realidade acima da realidade dessa terra. Enquanto a terra está em caos, enquanto a terra está desesperada por soluções, o reino dos céus tem todas as soluções. E eu e você fomos colocados aqui nessa terra para propagar as soluções do céu aqui na terra. Deus te chamou com um propósito. Você tem que entender que na mentalidade do reino, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um líder na igreja para desempenhar a ação de Deus aqui na terra. Você vai fazer a ação de Deus aqui na terra naquilo que Deus colocou no seu coração, naquilo que você sonha, naquilo que Deus te chamou na sua profissão. Deus vai te chamar para fazer aquilo naquele lugar levar a glória dele, com os princípios do reino, com os valores do reino. E ali você também vai pregar o evangelho. E ali então você vai falar de Deus, porque isso é para todos os discípulos. Mas não é para todos os discípulos serem pastores, não é para todos os discípulos serem líderes, não. É para todos os discípulos fazerem discípulos e influenciarem a sociedade de tal forma que a manifestação do reino dos céus aconteça aqui na terra. Portanto, Jesus vai dizer, olha, em Lucas 17, 20 e 21, quando interrogado pelos fariseus quando que havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino dos céus não virá com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está entre vós. Ou outra versão diz, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de nós. E se não estiver dentro de nós, nós estamos fora do reino.
E por isso que nesse dia eu quero dizer para você que muitos poderão nos substituir no reino do céu se a gente não mudar nossa mentalidade. Se a gente não entender que nós fazemos parte desse reino. Por que às vezes você acha as coisas de Deus chatas? Porque você entende isso como algo religioso. Você entende às vezes isso, eu tenho que fazer isso para conseguir o favor de Deus. Você não vai fazer isso para conseguir o favor de Deus. Você já pertence a um reino, você pertence a Ele. Num reino, tudo que existe é do rei. A terra é do rei, os animais são do rei, os bens são do rei, as casas, os prédios, a riqueza e as pessoas, os súditos. Todos esses são do rei. Se o rei é benevolente, ele vai cuidar de todos. Então, você não precisa mais se preocupar, porque agora você é propriedade dele. E por isso que quando nós aceitamos Jesus como Senhor, porque Senhor significa dono e proprietário, no reino o rei é dono e proprietário de tudo. E por isso que você tem que aceitar Jesus como Senhor. Mas não só religiosamente. Porque muitos dirão, Senhor, Senhor. Lembra que Jesus disse? Muitos dirão, Senhor, Senhor, mas nós fizemos milagres no teu nome. Nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós profetizamos, nós falamos de Jesus. E Deus vai falar assim, aparta-vos de mim porque eu não vos conheço. Por que Jesus está falando isso? Porque não obedecer à vontade do Pai. Porque no reino a vontade do rei é feita 100%. Você acha que no céu está acontecendo crise? Tem gente morrendo no céu? Tem gente sofrendo de dor? Tem gente chorando lá no céu? Não, porque no céu é feita 100% a vontade de Deus. E por que acontecem essas coisas aqui na terra? Porque Deus confiou o reino dele na terra ao ser humano. Ele falou, deixe que eles governem a terra. É só você ler Gênesis 1, é que você não conseguiu entender. Você pensa na Bíblia como um livro religioso, mas não é um livro religioso, é um livro sobre o reino de Deus. É um livro sobre o rei, sobre o reino de Deus e sobre o povo do reino de Deus, que somos nós, que deveríamos ser. Na maneira que a gente entende que a gente pertence a esse reino, mas se eu não faço parte da embaixada, e se eu não trago a manifestação desse reino em nada na minha vida mais parece um inferno do que o céu, que reino que é esse? É porque nós estamos fora, é porque está faltando o Espírito Santo, é porque está faltando palavra. Por que Jesus conseguia trazer o reino? Porque ele era cheio da palavra, porque ele era cheio do Espírito, porque ele era cheio de oração, porque ele fazia 100% a vontade do Pai. E nós queremos que o Pai faça todas as nossas vontades. E a gente bate o pé quando ele não faz. Mas o reino de Deus começa dentro de nós. A partir do momento que a gente decide 100% fazer a vontade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E por isso que ele chama não só eu e você, mas todas as nações. Olha o que diz em Apocalipse 7, 9 e 10. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual podia contar de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamaram com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. A visão que João teve ali em Apocalipse 7 é de que todas as nações, povos, línguas e raças servirão a Deus. Não são daqueles que têm uma religião, mas aqueles que pertenceram ao reino aqui na terra. Deus não nos fez, preste atenção no que eu vou te dizer, Deus não nos fez para morar eternamente no céu. Isso é um pensamento religioso. Deus nos fez para trazer o reino dos céus aqui na terra. Por isso que Deus vai fazer, olha lá no último capítulo, os últimos 2 capítulos da Bíblia, Apocalipse 21, 22, que diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra, e nós vamos viver aonde? Na terra. Com um corpo glorificado, por isso nós vamos ressuscitar. Não preciso de corpo para estar no céu. Mas Deus fez a gente com corpo para quê? Para reinar aqui na terra no nome dEle, dar glória para Ele. A gente não foi feito para morar no céu, porque se fosse feito para morar no céu, para que Deus ia fazer todo o universo para a gente morar lá no céu? Isso é um pensamento religioso de fuga, é que o diabo quer colocar na sua cabeça para que você fique esperando o céu e não faça nada por Deus agora. Você tem que trazer, você é responsável por trazer o reino de Deus aonde você coloca.
os seus pés, com os sonhos que Ele te dá. Talvez Deus um sonho para você de desenhar. E eu estou profetizando sobre a sua vida. Ouve só, você que tem esse sonho, você fecha os olhos e você vê isso. Deus te deu o sonho de desenhar, mas de fazer histórias de Deus. Às vezes até você não precisa mencionar o nome de Deus ou fazer um desenho sobre Jesus, mas com valores do reino de Deus, para influenciar a nossa cultura e mudar essas crianças. Outro dia, as minhas crianças estavam assistindo o desenho do Chaves. E eu te peço, ó, não deixe mais seus filhos assistir, sabe por quê? Lá no desenho do Chaves, eles estavam falando Satanás, Satanás, Satanás. É a brincadeira da bruxa que é o nome do cachorro, mas criança não sabe entender isso. E aí daqui a pouco minhas filhas estavam falando Satanás, Satanás, Satanás. Como que começa a nossa oração quando a gente ora para o Pai? Não é Pai? A gente não invoca o nome dele. Quando a gente fala o nome do inimigo, nesse contexto da criança, ele está chamando. Por quê? Porque é algo que foi feito para influenciar a cultura. Então, antes de fazer essa bobagem, a gente tem que fazer algo de Deus, do reino, desenho, filmes, muitas outras coisas. Muito mais do que só ficar fechado nas coisas religiosas. Aí alguém religioso vai falar, mas isso não é de Deus. Então quem é que dá para as pessoas a capacidade de desenhar, de cantar, de fazer todas as coisas se não é Deus? É claro que quando a gente não tem Deus, quando a gente não conhece a Deus, não tem o Espírito Santo, não tem a palavra de Deus dentro de nós, a gente não vai conseguir cumprir o propósito de Deus por completo. Mas Deus está chamando todos os povos para isso. Porque um dia, aqueles que conservarem suas vestes brancas lavadas no sangue de Jesus, vão reinar aqui na terra junto com Jesus. Por isso que Jesus é Rei dos Reis e nós somos reis e sacerdotes. E Jesus é Rei dos Reis. Assim diz no Salmo 46, olha só. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Olha só o versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Olha o 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Nós, seres humanos, já tentamos fazer tantas formas de governo diferente, e nada, nenhuma forma de governo conseguiu melhorar o padrão de vida das pessoas. Só cada vez que existe uma forma de governar, o ser humano, de alguma forma, oprime as pessoas, maltrata os mais pobres, os desfavorecidos, fortalece sempre uma parte da sociedade que fica mais rica, mais poderosa. E há sofrimento, e há guerra, e há tantas coisas ruins. Porque toda forma de governo humana, por mais que ela tentou se espelhar em alguns princípios de Deus, ela não conseguiu trazer a essência do reino dos céus. Enquanto nós colocarmos Deus fora da nossa cultura, fora do governo, fora da ciência, da cultura, das artes, esse Deus vai ficar confinado a só um prédio, uma igreja, uma religião, e não haverá manifestação do reino dos céus aqui na terra. Meu irmão, a solução para nós é nos voltarmos para esse Deus que vai governar sobre todas as nações. Eu quero fazer parte desse povo, mas nós temos que fazer parte agora. Por isso eu quero convidar você a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, nesse momento, nessa hora,
Pedindo que o Senhor venha transformar nossa mente para as coisas do alto, para as coisas do reino. O teu reino não é abalado. O teu reino subsiste de eternidade a eternidade. E o teu reino é perfeito. E por isso, quando ele se manifesta aqui na terra, a salvação, a cura, a libertação, a paz, há perdão, há uma segunda chance. Porque é essa essência do teu reino, Pai. Que assim, ó Deus, nós possamos viver e trazer o teu reino. Eu oro por cada filho e cada filha que tem um sonho e que desistiu dele por tantas coisas. Mas eu oro, Senhor, para que essa pessoa seja reavivada e que ela possa sonhar os teus sonhos, o teu propósito na vida dela. E que o Senhor possa abençoá-la. No nome de Jesus. Pai, eu oro por todas as nações, porque o Senhor disse que não voltaria. Estamos tendo muitos rumores nesses dias, Senhor, por causa das pragas que o Senhor disse que iria vir, porque o Senhor disse que iria vir também doenças, epidemias, ia vir sinais dos céus e na terra, mas o Senhor disse ainda não seria o fim, mas o fim chegaria quando o evangelho do reino fosse pregado em toda a terra. Por isso, Pai, nos faz, onde estivermos, pelo testemunho da nossa vida e nossa intimidade contigo, falar do teu reino. E que teu reino possa ser propagado e levado sobre toda a terra, para que o Senhor venha e reine definitivamente nessa terra. Porque o governo que a gente precisa é o teu governo pleno, o governo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aqui nessa terra. É assim que nós oramos, clamando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Eu quero convidar você a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. A procurar as palavras de Jesus, dependendo da Bíblia, até em vermelho. E ver quantas vezes ele vai falar sobre a palavra reino. Quantas vezes ele vai ensinar sobre o reino. Abra sua mente para o reino de Deus, para que você possa cumprir o seu propósito aqui nessa terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.